Logo, na sua vez de ser adulto, um mero Kwid custa R$75.000. Tá fácil não, né? Um Kwid popular, 75 mil. E na época nossa, lá nos anos 90, se a gente pegasse um carro popular da época, um Gol 1000, um Uno Mille, parece que era tão mais barato, né? O que foi que aconteceu? O que deu errado pra gente ter que pagar 75 mil num carro popular? E mais importante, né? Se a gente fosse comprar aquele carro da época com algo que tem valor de verdade, como ouro, por exemplo, será que a gente gastaria mais ouro para comprar um Uno Mille ou mais ouro para comprar um Kwid? E o que isso tem a ver com o seu dinheiro, com o fruto do seu trabalho? Esse vídeo, literalmente, embora seja de carro, vale ouro e você vai curtir bastante. Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta, aqui o William Ribeiro do Dinheiro com Você, a gente fala de tudo que impacta o seu bolso e eu agradeço muito o seu like de sempre aqui, na confiança, né, você que começa assistindo aqui já sabe que o vídeo vai ser bom e um desafio para você também assistir esse vídeo até o final, se curtir, se eu trouxer algum insight para você, para o patrimônio da sua família, eu quero a sua inscrição aqui no canal. Feito o desafio? E já me conta nos comentários aqui, você acha que qual que seria o preço de um carro para ele ter um nome de popular? Você acha que um Poisé novo ali de quase 100 mil reais dá para ser chamado de carro popular? Pois bem, né? Lá em 94, ou seja, 30 anos atrás, você poderia comprar um carro novo por pouco mais de 7 mil reais. O Gol 1000, por exemplo, custava 7.243 reais. Chegou o Gol 1000, para quem sempre quis um Gol 0. E você nesse momento, eu sei, eu posso ver daqui, ó, você deve estar morrendo de saudades, também de raiva, nesse momento, na sua hora de ser adulto. Então a gente tem que vender um rim para poder comprar um poçante, né? Mas a Quatro Rodas faz questão de te lembrar e também estragar a sua lembrança, trazendo uma verdade. Esse carro aí dos anos 90 é igual você jogar Atari nos dias de hoje, você vai ver. Ou no caso do carro é igual o sofá velho, né? Feio, apertado e zero recurso tecnológico. Pois bem, né? Sobre ele ser feio, eu sei, né, Brunão? Tem gente aí que vai discordar de mim, tem gente que ama esses carros que não são velhos, são antigos, né, Bruno? É, eu sou suspeito em falar que eu ando com um carro dos anos 90, né? E que valorizou mais do que o CDI. Olha Chupa só. CDI. E certamente aí tem gente que vai discordar desse lance aí de que carro antigo é feio ou não. Escreve aqui também. Mas a verdade é que o Gol foi líder de mercado lá no final dos anos 80. Em 1990 saiu o Uno Mille com seus incríveis 56 pôneis furiosos de potência. Chegou o Uno Mille. O cara que fez esse carro aqui, mostrão. Econômico, robusto, ágil, bonito. Custando R$7.253, só 10 realzitos mais caro do que o seu concorrente. Aí, meu amigo... Parecendo um pão puma, né? Por quê? Ele era quadradinho, né? Parece um pão puma, não parece? Pô, vai ter treta, não. Vão xingar a gente aqui. Aí, meu amigo, não teve jeito, né? Esse Uninho aí se tornou a sensação dos anos 90. Mas engana-se você que a Volkswagen iria deixar barato, não. Ela lançou o Gol 1000 para dar conta de brigar com a Fiat e também com um valor bem parecido. Se a gente corrigir pela inflação, o preço daquele Gol 1000 de 94 equivaleria hoje a praticamente 60 mil reais. Ou seja, era 60 pau por um carro pelado e não venha com trocadilhos não, Bruno. Olhando aqui o preço do Mob 2025 com seus 74 mil contos, parece que nem é tão indecoroso assim, né? Já que o bicho tem muito mais tecnologia, tem airbag duplo, freio ABS, som, direção hidráulica, trava elétrica, som não tem não, é predisposição para som. Vidro elétrico, controle de estabilidade. Mas continua sendo um pão puma, né? É um pão Puma Premium. É um pão integral. Pão integral Puma. Mas só que antigamente até o tapete era opcional, né? Então... O acendedor de cigarro era opcional, né? Então... Enfim... E se você pisasse na curva lá nos anos 90 nesse carro, você capotava, você lembra disso? O motorista foi fazer uma curva, meteu o pé no freio, Marcelo. O carro capotou 5 vezes.
O Escort Hobby 1.0 tinha um preço parecido, R$ 7.386, o que seria hoje o equivalente a 60 paus também. Agora, se você quisesse um Escort com motor 1.6, o preço já subiria para R$ 12.067 lá na época. O valor atual corrigido chega pertinho de R$ 100 mil no dia de hoje. Mas se você fosse realmente dinheirudo, rapaz, isso era sonho aqui de todo mundo, né? Quando a gente tinha nosso Poisézinho rebaixado na época do Need for Speed Underground. Você poderia partir para o seu Ômega Suprema CD, que na época custava R$ 48.076. E se segura na cadeira aí, porque eu vou te falar agora quanto que seria o preço corrigido dele. Nada mais, nada menos que 390 mil pesos brasileiros. É o preço, será que tem um Jaguar nesse preço? Acho que já tem, né? O mais baratinho, talvez. Então, quando você diz aí, o tempo bom que não volta mais, né? Quando o carro popular era barato, vamos comparar de um jeito diferente agora, ó, com o salário da época e o de agora. O salário mínimo de 94, sabe quanto era, Bruno? Nem ideia. Muito... R$ 64,79. Isso quer dizer que em 94 o preço do Gol 1000 equivaleria a 112 salários mínimos para você comprar um Gol 1000, que não é o Pão Puma, mas é parecido também. Nos dias de hoje, né, o Kwid, que é assim o correto que fala, né, 74 mil dividido por 1.142, que é o salário de hoje, daria 65 salários mínimos para você levar um carro. Você paga menos para levar um carro melhor do que o daquela época, que também é uma outra besteira aqui que a gente vai falar. E tem um monte de gente criticando aqui embaixo, dizendo que o Kwid nunca vai ser melhor, jamais vai ser melhor do que um Uninho da época. Aliás, um Gol 1000, né? Eu quero ver um Kwid durar 10, 15, 20 anos, outro né? rolê, né, rapaz? Ou seja, o carro popular hoje, que não tem nada de popular, é ainda mais popular, é mais barato do que era em 94, por mais absurdo que isso possa parecer. Mas aqui tem uma questão muito importante que muita gente não considera. Porque o real, assim como muitas outras moedas estatais, é uma moeda chamada fiduciária. Sabe o que é fiduciária, Bruno? Fidúcia? Fidúcia? Explica pra gente, William. Confiança. Fidúcia é confiança. Inclusive, crédito significa eu acredito. Tudo no mercado financeiro tem a ver com confiança, né? Você acredita que aquilo tem valor. É isso aí. O governo printa um papelzinho ali, ele coloca o desenho de um peixe, uma nota de 100 e fala, isso aqui vale R$100. E ai de você dizer que não vale, porque por força de lei, todo mundo é obrigado a confiar que aquele papel realmente vale R$100. Isso não acontece com as reservas de valor de verdade, como o ouro, né? Se você tem aí uma barrinha de ouro, à toa que o Silvio Santos falava que vale mais do que dinheiro, o valor dela vai ser determinado pelo mercado, pela demanda, pela oferta e pela procura, né? Isso porque o valor do ouro tá nele, não é determinado por um governo, não dá para imprimir ouro do nada, né? É um material muito escasso no mundo. E a tendência é que essa escassez faça que o mercado valorize cada dia mais o ouro, já que ele é um material finito e escasso, como eu falei. E o mesmo princípio se aplica ao Bitcoin. E agora vem a parte do vídeo, aquela, Brunão, para garantir o like aqui, se você não deu no começo do vídeo, e também a sua inscrição aqui no nosso canal. Deixa o seu like, ó. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Cheio de like, hein? É isso aí. Se a gente cotar o preço dos carros de 94 em ouro em Bitcoin, eu duvido você não cair de costas. Você duvida? Ó. Em julho de 94, quando o Plano Real foi lançado, uma onça de ouro equivalia a $386,25. Onça é uma unidade de peso, tá? Uma onça Troy de ouro equivale a uns 31 gramas de ouro, tá bom? Não perde não, ó. Naquela época, $1 valia 86 centavos de real. Então, uma onça de ouro valia R$ 339,90, beleza? Então, se a gente pegar o valor do Golzinho 1000 e dividir por isso, a gente chega na constatação que um Gol 1000 custava 21,3 onças de ouro. Vamos fazer a mesma conta aqui para a gente ver quantas onças de ouro custa o Kwid hoje? Aqui naquele primeiro gráfico que eu mostrei, dá para ver que a onça de ouro hoje está valendo $2.657. E como o real vale 5,47 na hora que a gente está gravando aqui esse vídeo, uma onça está valendo R$ 14.558,56. Como um Kwid está custando R$ 74.590, na verdade,
você precisaria hoje de 5,1 onças para comprar esse carrinho. De novo, 21,3 onças para comprar um Gol 1000 em 94 e só 5,1 onças para comprar um Kwid hoje. Menos de um quarto do valor em ouro. Dá para fazer essas contas com Bitcoin também, mas vai ser uma apelação e uma choradeira danada. Ó. Por exemplo, a gente não tem nem gráfico daquela época, né? A gente só vai encontrar preço de Bitcoin a partir de 2010. Antes disso, se oferecesse para pagar alguém com Bitcoin, era a mesma coisa do Chapolin oferecer, aliás, do Chaves, né? Oferecer para pagar a conta da Dona Florinda com mosca. Mas tudo bem, né? A gente pode pegar o preço de 2010 e aplicar ele agora em 2094. É como se a gente deixasse o real sair na frente para a gente ver até onde ele vai, até que o Bitcoin alcance ele. Lá em agosto de 2010, um Bitcoin valia, sabe quanto? 10 centavos de dólar. E se arrependimento matasse, eu tinha certeza que você estaria caído no chão aí nesse momento agora, né? Ainda bem que não mata. Todos nós, né? Todos nós. Imagina se tivesse comprado 20 reais de Bitcoin na época, hein? O cara da pizza lá, então. O cara da pizza, 10 mil Bitcoins, né, por 2 pizzas. Mas chá pra lá, não vamos chorar, não. Naquela época, $1 valia 1,68, também saudades daquela época, né? Ou seja, um Bitcoin valia quase 17 centavos de real na época. 16,8 centavos para a gente ser mais específico. Se a gente considerar esse valor em 94, você precisaria de 43.113 Bitcoins para comprar o Gol 1000. E para comprar um Kwid hoje, você precisaria, sabe de quantos Bitcoins? 0,2 só. Com um Bitcoin só, você compraria 4 Kwids e ainda sobraria 40 mil para você abastecer eles ali por um bom tempo. E agora a parte mais importante do vídeo, por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente não pode esquecer que as moedas fiduciárias, na verdade, elas não têm valor. Aliás, até teriam se tivesse o lastro original, ou seja, que é quando as notas surgiram, que eram recibos de quando você deixava o ouro depositado em um banco e depois o próprio recibo era comercializado independentemente do ouro. Mas isso durou até os acordos de Bretton Woods em 15 de agosto de 71, quando os Estados Unidos acabaram com esse lance aí de converter dólar em ouro. Se você chegasse com dólar, o governo não ia te dar ouro nenhum. E assim o dólar se tornou, e todas as moedas do mundo depois disso, né, uma moeda fiduciária. E assim o valor de moedas como o real, o dólar, o euro é atribuído por força de lei. E você, como cidadão do país, é obrigado a aceitar a moeda daquele país. O problema é que o mesmo governo que inventou a determinada moeda imprime ela a bel prazer, né? Faz ela valer cada vez menos, não é prudente com os gastos. Lembra da história da escassez? A moeda é o contrário, né? Moeda também é um bem sujeito às leis da oferta e da demanda. E cada vez que o governo imprime mais papel, menos o seu dinheiro vale. E nem passa pela cabeça de governante nenhum zelar pelo valor da moeda, né? Se hoje você precisa de menos salários mínimos para comprar um carro popular, não se engane, não é o seu dinheiro que valorizou, não. Isso não quer dizer que o real valorizou, isso quer dizer que o capitalismo e também o livre mercado se encarregaram de baratear as coisas. Que a competição entre as empresas fez bem para nós, consumidores. E olha que falar em carro aqui no Brasil, meu amigo, é uma tragédia. O Estado brasileiro se esforça para manter o protecionismo de umas poucas empresas que cabem numa mão, que são malucas o suficiente para se aventurar por aqui, porque o imposto cobrado sobre os nossos carros são um dos maiores do mundo. Olha aí essa tabela aqui do ranking dos políticos, 44% do que você paga hoje num carro vai para o bolso ou é perdido aí na ineficiência de algum político brasileiro. Se sobrar alguma coisa depois disso, aí sim vai para algum bem público. Então, quando a gente compara o real com uma reserva de valor eficiente como o ouro, o real vale cada vez menos ao longo do tempo. E até com um carro, na verdade, né? Assim a gente consegue ver que os materiais do carro, a construção do carro, preservam o valor por mais tempo do que a própria moeda deveria ter. E eu tenho que dizer que o dólar também desvaloriza. Então, não são as mercadorias, quando você vai no supermercado, não é a mercadoria que fica mais cara, não é o carro que fica mais caro durante o tempo. É o fruto do seu trabalho, o seu dinheiro que perde valor. É assustador, não? E a questão que fica é o que você pode fazer a respeito. Bom, na medida que você constrói patrimônio, você precisa fazer o possível para você poder vencer a desvalorização do real, ou seja,
Deixar dinheiro na poupança, por exemplo, na conta é muito pior, né? Mas na poupança já não pode nem pensar. E para sua reserva de emergência, você tem que usar investimentos conservadores, tipo o Tesouro Selic ou um CDB de um bom banco de liquidez diária. Mas quando o seu patrimônio cresce além disso, além dessa reserva de emergência, aí você precisa ser mais estratégico. O Tesouro IPCA, por exemplo, é uma forma de você se proteger da inflação. Ações, fundos imobiliários bem escolhidos também podem te ajudar a te proteger dela. E é legal também você dolarizar uma parte do seu patrimônio, mas não só fazendo câmbio para você ter dólar em uma conta internacional, mas também e principalmente comprar ativos no mercado americano, stocks, REITs, e é fundamental também você ter reserva de valor de verdade, como ouro, e se você tiver estômago também, até Bitcoin. Só não pode deixar o fruto do seu trabalho, o seu salário, ser corroído pela ineficiência e também pelo descaso dos governantes responsáveis ou que deveriam ser responsáveis pela própria moeda. Se você chegou até aqui, comenta: inflação é o pior imposto. Eu acho que você vai ter entendido a ideia, inclusive é uma declaração que você não vai deixar esse monstro corroer o seu dinheiro. E a gente tem também uma playlist completaça sobre o preço dos carros no Brasil, que eu deixei aqui para você entender mais sobre o motivo do porquê que os carros são tão caros aqui no nosso país. É muito legal você assistir, clica aqui, tá bom? Valeu, tudo de bom, tchau!